Agora, nessa segunda aula, vamos passar por um ponto um pouco mais delicado da teoria de probabilidades, que são as sigmas álgebra. Primeiro, eu vou falar bastante da motivação do porquê que é necessário a introdução desse conceito. Tá? A gente viu na aula anterior que a gente gostaria de associar probabilidades a determinados subconjuntos do espaço amostral que a gente chama de eventos. Ou seja, eventos são subconjuntos do espaço amostral aos quais a gente quer atribuir probabilidades. Tá? Porém, dependendo do cenário no qual você está lidando, nem todos os subconjuntos do seu espaço amostral são razoáveis para ser considerados como eventos, e eu vou dar três motivações aqui para vocês, duas das quais de cunho mais prático e uma de cunho mais técnico, a título de curiosidade, porque foge bastante do escopo do nosso curso. Então, no primeiro cenário, o seu experimento é o lançamento de uma moeda, cujo espaço amostral é o resultado, que é cara ou coroa, tá? Nesse caso, a gente sabe listar facilmente quem que é o conjunto das partes desse espaço amostral, que é o conjunto vazio, o conjunto que só tem cara, o conjunto que só tem coroa e o próprio conjunto ômega, tá? Assuma que você está no contexto onde a moeda é honesta. Se você está no contexto que a moeda é honesta, bom, claramente você sabe que a probabilidade do conjunto vazio vai ser zero e que a probabilidade de cair cara ou coroa é 1. Mas se a moeda é honesta, você também sabe associar probabilidade ao evento cara e você também sabe associar probabilidade ao evento coroa, tá? Ou seja, se a sua moeda é honesta, você é capaz de calcular a probabilidade do evento A para todo evento que esteja no conjunto das partes. Mas se você estiver no cenário onde você não sabe se a moeda é honesta, onde não sabemos isso, tá? Você ainda sabe atribuir probabilidade ao evento vazio, você ainda sabe atribuir probabilidade ao evento total, mas você não sabe atribuir probabilidade aos eventos cara ou coroa individualmente. Então, nesse cenário, você não é capaz de calcular a probabilidade de todos os eventos possíveis dentro do seu espaço amostral. Você só sabe calcular a probabilidade do vazio e só sabe calcular a probabilidade do espaço amostral inteiro nesse exemplo particular. Outro exemplo que eu vou usar com vocês é o seguinte. Imagina que você tenha um questionário onde você queira pesquisar sobre a idade de determinados indivíduos. Bom, e se você puder quantificar a idade em meses e dias, né, não só em anos, parece bastante razoável que a gente considere o espaço amostral como se fosse o conjunto que vai de zero até mais infinito dos reais positivos, novamente fazendo aquela extrapolação para um espaço amostral maior pela conveniência matemática. Agora imagine que o seu questionário ele somente te dê informações sobre alguns determinados conjuntos, tá? A pessoa só pode responder que a idade está entre 0 e 18, ou entre 18 e 25, ou entre 25 e 34, e assim sucessivamente. Ok? Bom, do ponto de vista probabilístico, né, caso você queira inferir alguma coisa acerca da idade da sua população de interesse, você só pode calcular probabilidades de intervalos dessa forma, ou seja, 0 a 18, ou probabilidade de 0 a 18, união 25 a 34, ou fazer algum complementar aqui, sei lá, probabilidade de 18 a 25 complementar, coisas dessa natureza que envolvam esses conjuntos que já estão no seu questionário. Porém, caso você queira fazer alguma pergunta acerca da probabilidade dos seus indivíduos terem entre 20 e 30 anos, você não tem essa liberdade, porque o conjunto de 20 até 30 foge dos conjuntos sobre os quais você tem alguma informação. Então, conforme está aí no final do slide,
os subconjuntos do conjunto das partes que são considerados eventos, ou seja, aqueles aos quais você consegue atribuir probabilidade, eles devem codificar informações conhecidas sobre o experimento em questão. Então, esse exemplo e o outro ilustram esse cenário. E o próximo exemplo, como eu falei, ele é de cunho bastante mais técnico, e eu vou deixar um link na descrição do vídeo para vocês se informarem mais caso queiram, tá? Que a probabilidade ela tem uma determinada interpretação geométrica, né? A gente pode, por exemplo, como vai ficar claro mais adiante, você tem aqui o seu plano R2 e a probabilidade associada a esse conjunto A aqui do plano pode ser interpretado como a área desse conjunto com uma régua diferente dada pela medida de probabilidade, tá? Porém, a matemática tem algumas coisas engraçadas e nem todos os subconjuntos de Rn têm um volume necessariamente bem definido. Isso é ilustrado através de algo chamado usualmente de paradoxo de Banach-Tarski, dois matemáticos da transição do século XIX para o século XX. Né? De paradoxo não tem nada, é um teorema, é um paradoxo só porque nos traz uma ideia esquisita à nossa mente. O que diz esse resultado? Né? Você pega aqui uma bola sólida de raio 1, tá? Em R3 mesmo, a bola convencional mesmo. Então esse resultado diz para você que você consegue quebrar essa bola em um determinado número de pedacinhos, os quais você pode provar que são 5 pedacinhos, e que se você juntar esses pedacinhos de uma forma adequada, você consegue fazer duas bolas que tenham exatamente raio 1 cada uma. Ou seja, você começa com uma bola de raio 1, você faz alguma coisa esquisita aqui no meio, e você consegue terminar com duas bolas de raio 1, ou seja, você dobra o volume delas. É claro que aqui no passo intermediário acontece alguma coisa bastante proibida, que você tem que passar por ditos conjuntos não mensuráveis, né? Conjuntos que a gente não consegue construir na vida real. Então, apesar de ser um resultado bastante surpreendente, a gente pode ficar tranquilo que ele não afeta a vida real de forma alguma, que ele depende da existência de coisas que a gente não consegue construir de verdade. Mas, do ponto de vista matemático, né, se a gente quiser fundamentar bem a teoria de probabilidades, a gente tem que, de certa forma, excluir esses determinados conjuntos dos nossos cálculos de probabilidades. Então, como está escrito no final do slide, de modo bastante lúdico, né, os subconjuntos do conjunto das partes que a gente vai considerar de eventos, né, além de ter que ter informações probabilísticas de interesse, como a gente viu nos outros dois slides, tem que ser minimamente razoáveis. E a gente vai codificar o que significa isso na definição do que é uma sigma-álgebra.